Dando continuidade à história, uma vida guiada pelos Espíritos, marcada pela dor e iluminada pelo perdão. Capítulo 24. Laura sonhou que estava em um lugar onde se encontrava com uma mulher de fisionomia conhecida, mas não lembrava quem era ela. Como vai, Adelina? Quis saber a mulher, estendendo-lhe a mão. Laura, sentindo-se contrariada por ter seu nome trocado, falou: A senhora está enganada, pois o meu nome não é esse. Ah, é verdade. Eu me esqueci que você está encarnada em outro corpo. Portanto, ganhou outro nome, comentou a mulher. Laura, achando que tinha morrido, sentiu-se um pouco desconfortável e questionou: De onde a gente se conhece? E que lugar é esse? Sei que você não pode lembrar do seu passado por enquanto, mas nós somos velhas conhecidas, querida. Laura impacientou-se e tornou: Onde estou, minha senhora? Você está no astral, respondeu a mulher. Então quer dizer que eu morri? A mulher, mostrando-se compreensiva, fez cara de piedade e respondeu: Você não morreu, pois a morte não existe. Você se lembra de que o seu mentor já lhe disse isso em outra ocasião? Vou explicar o que está acontecendo e o porquê desse nosso encontro. Sim, concordou Laura. Na minha mais recente encarnação, eu fui Domitila, mãe de Cacilda, a sua melhor amiga e a pessoa com a qual você dividia todos os seus segredos. Você foi Adelina, uma moça ambiciosa que terminou o noivado com Baltazar, o grande amor da sua vida, para se casar com o rico fazendeiro Barão dos Lençóis, um homem pelo qual você não sentia a mínima atração. Laura regalou os olhos e a mulher prosseguiu. Barão era tão apaixonado por você que só faltava beijar-lhe os pés. Tamanha era a devoção que nutria por você. E quanto mais você o rejeitava, mais ele desejava conquistá-la. Ele chegava a declarar abertamente que, se fosse preciso, abriria mão de toda a fortuna dele em troca do seu amor e da sua atenção. Em contrapartida, Baltazar, seu noivo, apesar de ser um rapaz de família muito pobre, dominava o seu coração. Ele a atraía com outras mulheres, sem se preocupar em esconder isso de você. Mas mesmo assim, apesar do seu jeito cafajeste de ser, ele cativava de forma arrebatadora o seu carente coração. E você cegamente o perdoava por suas traições, acreditando que, após o casamento, conseguiria fazê-lo mudar de caráter e transformá-lo em um homem caseiro e fiel. Laura continuava impassível à narrativa. Domitila deu continuidade. Um dia, o apaixonado fazendeiro encontrou-a com o coração fragilizado pelas repetidas traições do seu incorrigível noivo. Com a insistência do ricaço em desposá-la, você concluiu que o futuro ao lado de Baltazar não lhe daria a mínima esperança de uma vida feliz, e muito menos uma boa condição financeira. Sei. Decidida a vingar-se de Baltazar, você aceitou a proposta de casamento do fazendeiro e abandonou seu noivo dias antes de se casarem. Ao ser informado de que você estava desistindo do noivado e de que havia sido trocado por um homem bem-sucedido, Baltazar desesperou-se. Jurou de joelhos a você que, se tivesse uma chance, mudaria de conduta. Mas você, pela primeira vez no comando da sua vida, encheu-se de coragem e não deu mais crédito à palavra daquele incorrigível cafajeste, que só brincava com os seus sentimentos.
Desejando dar uma lição em Baltazar, mesmo não amando seu novo escolhido, você se casou com um fazendeiro na ilusão de que, saindo de uma mentira, embora ao mesmo tempo entrando em outra e assumindo uma relação apenas por interesses materiais, estaria deixando para trás a vida sofrida que levava. Ao contrário do que você esperava, a sua vida se tornou outra prisão. O barão se convenceu de que nunca seria amado por você e, determinado a mantê-la longe do seu grande amor, colocou capangas para vigiá-la dia e noite, para evitar que você tivesse uma recaída por Baltazar. Não a deixava ir nem mesmo à casa de sua mãe sozinha. Assim como também exigiu que você cortasse os laços de amizade com a minha filha Cacilda. O resultado foi que, mesmo casada com um homem rico, morando em uma imensa casa cheia de empregados para atender a todas as suas vontades, você continuou se sentindo a mais pobre e infeliz pessoa do mundo. Laura sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Domitila acariciou seu braço e continuou. Embora tivesse sido a sua confidente desde a infância, Cacilda não entendeu o motivo do seu afastamento após o casamento com um barão. Sentindo-se rejeitada por ser pobre, ela pensava que você tivesse mudado o seu jeito de ser por causa do dinheiro e não quisesse mais manter amizade com pessoas de nível inferior como ela. Enquanto isso, Baltazar conformou-se e acabou encontrando consolo nos braços de Cacilda, que não resistiu ao vê-lo sofrendo. A aproximação dos dois fez com que ela se apaixonasse perdidamente pelo homem que você tanto amava. Quando você soube que Baltazar e Cacilda estavam namorando e organizando o casamento deles, sentiu um ciúmes incontrolável do seu ex-noivo. O seu sofrimento aumentava cada vez que você os encontrava de mãos dadas e unidos como se você e Baltazar jamais tinham sido. Baltazar e Cacilda se casaram e, milagrosamente, o homem que nunca lhe respeitara tornou-se um exemplo de marido nos braços da sua melhor amiga. O seu ódio foi crescendo até que um dia, não suportando mais ser infeliz e ver a felicidade do seu ex-noivo com a sua ex-melhor amiga, você pegou uma arma de fogo do seu marido e, dominada pelos ciúmes, foi fazer um acerto de contas com os dois. Eles estavam em casa após o almoço, deitados no quarto, quando você invadiu a residência do casal com a arma em punho. Ao vê-los abraçados, você perdeu a cabeça, apontou a arma contra Baltazar e Cacilda e, dominada pela raiva, apertou o gatilho várias vezes, acertando-os. Baltazar morreu na hora. Cacilda, ainda viva, sangrando muito, teve tempo para lhe dizer: assassina, você acabou com 3 vidas. E foi assim que você soube que Cacilda estava grávida do primeiro filho dela com Baltazar. Arrependida do que fez e sem poder voltar atrás em seu ato de loucura, você deu cabo da própria vida ali mesmo, achando que a morte seria a solução para os problemas que a sua revolta havia criado. Laura tinha a respiração entrecortada e Domitila, depois de uma pausa, prosseguiu. Diante da imortalidade do espírito, além de não ter resolvido nada com a sua ação violenta, você só gerou desequilíbrio para si mesma. Afinal, cada um cria o seu próprio destino. Enquanto a mulher relatava a dramática história de sua vida anterior, Laura chorava muito, sentindo-se triste por ter se envolvido em tamanha tragédia. Domitila pousou a sua mão sobre a de Laura e disse com a voz pausada:
De minha parte, como mãe de Cacilda, aquele dolorido acontecimento já foi superado. E hoje eu reconheço que o sofrimento, porque passei com a morte da minha querida filha grávida e do meu genro, me levaram a rever o meu jeito de pensar sobre as leis que regem a vida. Graças à bondade divina, eu compreendo que a vida é eterna e infinitamente generosa. Afinal, ela está sempre nos presenteando com novas oportunidades para que possamos fazer escolhas mais conscientes, inclusive praticando boas ações em benefício do nosso semelhante, independentemente dos desabores que tivemos com os outros. Todo mundo merece ter uma segunda chance para recomeçar, e eu escolhi por amor ajudá-la a livrar-se do seu passado, libertando-a também das energias nocivas da maldição que eu lancei sobre você na data do crime. Tinha todo o direito de me amaldiçoar. Eu destruí a sua família. Sim, mas cada um atrai o que é necessário para o seu crescimento, seja pelo amor, seja pela dor. Não vou aqui apresentar o porquê de a vida de todos vocês ter chegado àquele ponto tão crítico. Tudo poderia ter se resolvido de maneira menos dramática. Passado tantos anos e depois de muito aprendizado e reflexão, sou outra pessoa. Meu espírito é mais consciente das coisas, mais lúcido. Eu sei que a vida sempre faz tudo para o nosso bem. Quando eu deixei de amaldiçoá-la, eu senti um enorme bem-estar, porque tudo que você vibra para os outros, de certa forma, vibra também em você. Eu quero paz e equilíbrio ao meu redor, e que todo mundo viva bem. Afinal, errar faz parte do jogo divino. Laura sentiu-se acolhida pela compaixão daquela serena mulher, que mesmo tendo a triste sina de ver a sua filha assassinada por ela, mostrava ternura em sua expressão, garantindo que tinha superado o dano que sofrera e que agora desejava apenas ajudá-la, de livre e espontânea vontade. Encerrando a conversa, Domitila tornou: restituindo os direitos aos espíritos envolvidos naquela tragédia, eles reencarnaram como membros de sua nova família e vão precisar muito do seu amor para vencer os resquícios de ódio que ainda sentem por conta da sua desenfreada ação. Mas lembre-se de que a reencarnação desses espíritos como seus parentes não se trata de karma, mas de uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento da capacidade de amar, que a vida cria para reaproximar antigos desafetos, promovendo entre eles laços de amor incondicional. Por mais que eu tenha escutado tudo isso, eu tenho sentimento de carinho por todos eles. Você mudou sobremaneira. O período que viveu no mundo astral depois da sua morte foi bem produtivo. Claro, você sofreu muito, mas também aprendeu bastante. Nessa última vida, você foi criada por uma tia que muito a amava. Ela tentou a todo custo conduzi-la pelo caminho do bem. Laura teve um lampejo e sorriu emocionada. Dolores. Sim, Dolores. Foi uma pessoa especial naquela vida e nessa encarnação mostrou-se uma grande amiga. Sempre senti muito carinho por ela. As cartas. Uma lágrima escapou pelo canto do olho de Laura. Ah, como era bom trocar cartas com Dolores. Sinto saudades dela. Domitila sorriu e prosseguiu. A ordem que regem as leis da vida é sábia
e reúne os espíritos por meio de laços familiares para que os velhos inimigos abram as portas que estão fechadas entre eles, ajudando-os a vencer os conflitos do passado. Estas foram as últimas palavras do espírito de Domitila antes de partir. Laura acordou lembrando-se claramente de cada detalhe da experiência que teve por meio do sonho. Quando a pessoa está dormindo e o seu espírito desprende-se do corpo e sai para visitar a dimensão espiritual. Seria uma revelação? Questionou-se ela. Alaor estava ao seu lado acompanhando-a, mas não podia revelar a Laura que o Barão dos Lençóis reencarnara como Salomão, o seu pai, Baltazar como Eduardo, o seu marido, e Cacilda como Olívia, a sua irmã. E o filho que Cacilda esperava quando fora assassinada, como Cecília. Capítulo 25. Algum tempo depois a poeira já tinha baixado e Cecília demonstrava ser uma garota meiga, amorosa e afetuosa, cativando a atenção e o amor de todos da família, principalmente de Laura. Olívia conheceu Gilberto, um rapaz que vivia em outra região. Era muito trabalhador e de boa família. Apaixonado por ela, em pouco tempo de namoro pediu-a em casamento. Contudo, ele não quis assumir Cecília como enteada. Olívia, decidida a livrar-se do incômodo de carregar a imagem de mãe solteira, quis saber se Laura aceitaria adotar e criar Cecília como sua filha, já que amava tanto a menina. Laura levou a proposta na brincadeira e disse: Olívia, se eu tiver que criar a sua filha para que você fique longe do meu marido, a minha resposta é sim. Aliás, a Cecília é mais minha filha do que sua. Isso é verdade, Laura. Eu nem sei o que seria de mim se você não tivesse me ajudado quando eu fiquei sem leite para amamentar a minha filha. Naquele instante, Laura percebeu a fisionomia triste da irmã, relembrando os momentos difíceis que atravessou com a chegada de Cecília. Contornando a situação, a mais velha mudou de assunto. Olívia deixou a filha para que Laura a criasse. Se casou com um rapaz que morava em outra região e foi embora com ele. Cecília nem sentiu a separação da mãe biológica. Adaptou-se facilmente à família, ainda que não soubesse que os seus primos, na verdade, eram seus irmãos. Morando em um lar simples no meio do mato, comendo frutas colhidas na hora, tomando banho de chuva, nas cachoeiras e nos rios, recebendo amor e carinho, a garota foi crescendo e se sentindo a criança mais rica e feliz do mundo. O dia começava a clarear. De repente, Laura, dormindo ao lado do marido, gritou desesperadamente repetidas vezes: Não, 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 pelo amor de Deus, socorro, socorro! Para seu alívio, acordou com o volume da própria voz, saindo de um terrível pesadelo. Eduardo acordou assustado ao ouvir os gritos da esposa. Ele levantou-se imediatamente e sentou-se na cama. Preocupado, ele correu a mão sobre a cadeira procurando o fósforo, acendeu a lamparina e perguntou: O que houve, Laura? Por que você acordou gritando? Ainda em estado de choque, com a respiração ofegante, Laura pôs a mão no peito, apaziguando o coração aflito e disse: Não me pergunte nada agora. Apenas me abrace forte. Eduardo acolheu a esposa nos braços e disse: Está tudo bem com a nossa família. Ele pegou um copo de água para a esposa. Laura, após beber, ainda evitou relatar os detalhes do assombroso pesadelo que tivera, mas não conseguiu controlar-se. Sentou-se na cama, passou as mãos no rosto e, ainda com as mãos trêmulas, disse: Eu tive um pesadelo horrível.
Eduardo sentou-se ao seu lado e segurou as suas mãos, demonstrando interesse em ouvi-la. Com esse gesto de carinho do companheiro, Laura se deitou e colocou a cabeça no colo do esposo, tentando se livrar das imagens negativas que não paravam de se repetir na sua mente e lhe provocavam um aperto no peito, dando-lhe a nítida sensação de que algo muito ruim iria acontecer. Eduardo amorosamente continuou afagando os cabelos da esposa. Sentindo-se amparada pelo afeto do marido, Laura relaxou um pouco. Como já era quase dia, ela decidiu se levantar e vagarosamente foi até o quarto das crianças verificar se estava tudo em ordem com os filhos. Para sua alegria, todos dormiam profundamente o sono dos justos. Laura saiu do quarto dos filhos calmamente para não acordá-los e foi preparar o café da manhã para o esposo, que ainda cedo sairia para o trabalho. Ela acendeu o fogão a lenha e pôs a água para ferver. Enquanto aguardava, se aproximou de Eduardo com um olhar temeroso e perguntou: Você percebeu a agitação dos cavalos correndo a noite toda? Percebi sim, amor. Eu acho que novamente tivemos uma visita espiritual indesejada aqui em casa, mas não vamos ter medo de nada, porque somos pessoas do bem e não devemos nada a ninguém. Laura queria muito acreditar que nada de ruim iria acontecer, mas intimamente algo lhe dizia que alguma coisa estranha se aproximava. Eduardo terminou de tomar o café, pegou a marmita e foi até o quarto dos filhos e amorosamente beijou o rosto de cada um deles que ainda dormiam tranquilamente. Porém, quando se aproximou de Noah, sentiu uma comoção fora do normal ao tocar o rosto do garoto com os lábios. A sensação era de uma despedida entre eles. Nesse momento, o pai sentiu um forte aperto no peito, mas encorajou-se e mentalmente pediu que aquela sensação angustiante fosse embora. Depois se aproximou da esposa, esforçando-se para não demonstrar a sua insegurança, abraçou-a, beijou-lhe a face docemente e desejou-lhe um bom dia. Laura, percebendo a indisposição do marido, perguntou: Está tudo bem com você, amor? Não, minha flor. Eu sinto um aperto no peito. Mas não se preocupe, porque essa sensação horrorosa vai passar quando eu ocupar a cabeça com o serviço. Aventou Eduardo. Fique bem, meu rei, pediu Laura, abraçando o marido. Eu vou ficar, meu bem, minha rainha. Nós já atravessamos tantos desafios juntos, não será dessa vez que vamos esmorecer, disse ela, querendo acreditar nas suas próprias palavras. Isso é verdade, meu amor, concordou Eduardo. Você é um vencedor e ao seu lado eu também me sinto uma pessoa vencedora, declarou Laura, tentando levantar o astral do marido. As palavras de incentivo da esposa calaram fundo na alma de Eduardo, que baixou a cabeça para que a mulher não notasse a sua emoção. Assim como muitos homens daquela região, Eduardo também fora educado para conceitos machistas que desaprovavam que o homem expressasse as suas emoções. Afinal, um macho, demonstrando-se emotivo, significava fraqueza. Laura atravessou a frente do esposo e enfaticamente reafirmou: Eduardo, você é um vencedor e ao seu lado eu também me sinto uma pessoa vencedora. Ele novamente abaixou a cabeça, tentando engolir aquele nó na garganta que traz a vontade de chorar. Meu bem, eu sinto a mesma coisa ao seu lado. Devolveu Eduardo, sentindo-se encabulado com o carinho que estava recebendo de sua esposa. Sabendo como os homens nordestinos eram educados naquela época, Laura deixou o esposo à vontade e Eduardo colocou a roupa de serviço,
Porém, antes de sair, foi mais uma vez até o quarto dos filhos, mas curiosamente se dirigiu apenas à rede onde dormia Noah, o filho caçula. Eduardo não sabia por que estava dedicando mais carinho àquele filho, mas se aproximou da rede vagarosamente para não acordar o menino e suavemente beijou o rosto do pequeno Noah. Sua sensação era de que fosse mesmo uma despedida para sempre. Sentindo-se muito angustiado, Eduardo retornou à sala com os passos temerosos. Pegou do cabide o seu inseparável chapéu, seguiu até a cozinha onde encontrou a esposa pensativa, deu-lhe mais um beijo e disse: "Fique com Deus, querida." "Amém", falou a esposa ainda com um pensamento distante. Ao sair, Eduardo nem precisou chamar os cachorros, pois, habituados à rotina da casa, logo cedo ficavam inquietos aguardando ele colocar o pé no batente para saírem correndo rumo ao trabalho. Laura foi até o altar que mantinha no quarto e, ajoelhada, clamou a presença de Deus e pediu inspiração por meio dos amigos espirituais. Alaor, o seu mentor espiritual, aproximou-se dela e disse: "Filha, tudo o que está por vir tem a permissão divina. Acredite, você não está sozinha." Emocionada, Laura falou: "Eu sei, Alaor, que você e os meus amigos espirituais estão ao meu lado, mas eu estou sentindo muito medo da premonição que eu tive essa noite. Ainda é muito difícil para mim aceitar que eu nasci com essa sensibilidade. Às vezes eu me sinto impotente, sabendo que eu posso pressentir algo ruim horas antes da sua consumação, e nada posso fazer para evitar o sofrimento de suas vítimas." Lastimou-se Laura. O mentor esclareceu: perante a espiritualidade, ninguém é vítima das coisas que lhe acontecem. Por mais que as situações pareçam obras do acaso, tudo acontece conforme o que cada espírito atrai com as suas atitudes. Ninguém passa por uma experiência se ela não for útil para o seu aprimoramento espiritual. Laura acalmou-se e agradeceu ao mentor a orientação. As crianças acordaram, tomaram o café da manhã e saíram para a escola, como era a rotina no período da manhã. Laura colocou comida para os porcos, debulhou milho para as galinhas, arrumou a casa, depois foi até o quarto, ajoelhou-se novamente e rezou. As horas se passaram. Laura preparou o almoço. Os filhos chegaram da escola e ela serviu às crianças que, bem alimentadas, foram brincar no quintal. Laura resolveu ocupar a cabeça, separou as roupas sujas para lavar, trancou as portas da casa, dirigiu-se à janela que dava para o quintal onde as crianças brincavam e chamou os filhos para acompanhá-la. Quando Noah viu a mãe aparecer na janela com uma bacia de roupa na cabeça, ficou pulando de alegria. Com um brilho diferente nos olhos, o garoto gritou, feliz da vida, avisando os irmãos: "A mamãe vai lavar roupa, pessoal." Empolgados, todos rapidamente saíram correndo na frente da mãe em direção ao riacho, onde, enquanto as donas de casa cuidavam do serviço, a molecada se divertia mergulhando e correndo na beira do afluente. Mãe e filhos chegaram à margem do riacho e encontraram Margarida, amiga e confidente de Laura, que ela considerava como uma irmã. "Boa tarde, Margarida." "Boa tarde, minha amiga." "Como vão as coisas?" perguntou Laura. "Ah, está tudo lindo", respondeu Margarida, puxando seu sotaque. "Vocês não vão falar com a tia Margarida?" reclamou Laura com os filhos. "Olá, criançada, tudo bem?" adiantou-se Margarida. "Tudo", responderam os pequenos de uma vez só.
já saindo na direção dos filhos de Margarida, que brincavam de se esconder. O sol está maravilhoso hoje, comentou Laura. É verdade, concordou Margarida. Além de estar fazendo esse calor gostoso, também está ventando muito. As roupas vão secar rapidinho, considerou Laura. Ainda bem que o clima está favorável para nós hoje. Também, ninguém merece ter um trabalho desse e depois, por falta de sol, toda a roupa ficar mofando dentro de casa, disse Margarida. Pensativa, Laura pareceu nem ter ouvido o comentário da amiga. Está tudo bem com você? Perguntou Margarida. Sim, respondeu Laura, fingindo que estava tudo em ordem. E por que você ficou pensativa? Tornou a falar Margarida. Prefiro não estragar o seu dia com as minhas preocupações. Você se esqueceu de que somos amigas? Você também, hein? Capta as coisas no ar. Não se acanhe, não, minha amiga. Vamos, se abra comigo, insistiu Margarida. Eu estou assim porque essa noite eu não dormi muito bem. Mas vamos falar de coisas alegres, propôs Laura. Margarida notou no semblante da amiga que ela estava escondendo atrás do sorriso forçado algum incômodo. Já sem o ânimo de antes, indagou. Laura, nós somos amigas para todas as horas. Ou você considera que a nossa amizade só serve para dividir momentos alegres? Ah, deixa de ser boba, Margarida. Além de muitas outras coisas boas que me aconteceram desde que eu cheguei aqui, a sua amizade foi uma das coisas mais valiosas que eu recebi. Você é mais minha irmã do que a minha própria irmã. Aliás, se a gente pudesse escolher os parentes antes de nascer, com certeza eu teria escolhido você como a minha terceira irmã. Aventou Laura. Enquanto conversavam, as amigas foram colocando as peças mais sujas de molho no sabão para amolecer a sujeira, para enxaguarem com menos sacrifício. Naquela época, o crescimento começava a chegar à região e o governo tinha acabado de construir uma estrada ligando a cidade ao setor rural. Naquele trecho onde as mulheres lavavam roupa, fora levantada uma ponte de madeira sobre o riacho, abrindo caminho para o isolado município. Até então, a produção agrícola dos moradores era transportada por meio de animais de carga ou embarcações, únicos meios de transportes viáveis ao escoamento das riquezas geradas na região. A estrutura de madeira foi construída a uma altura próxima da água e aparentemente não oferecia nenhum risco se alguma criança levada resolvesse saltar dela para dentro da água. Laura e Margarida terminaram de lavar as roupas, colocaram as peças de volta na bacia e se dirigiram à cachoeira próxima dali, onde sempre tomavam um relaxante banho após o trabalho de lavagem das roupas. Enquanto apreciavam o irresistível toque de queda d'água nas costas, Laura ficou observando a alegria estampada no rosto das crianças que se divertiam, correndo à beira do riacho. Ela comentou com Margarida, expressando um sentimento de gratidão pela sua existência. Sabe, Margarida, nós mulheres do campo não temos as coisas que as mulheres da cidade possuem. Mas observando tanta beleza ao nosso redor, eu cheguei à conclusão de que elas também não têm à sua disposição a riqueza que nós temos aqui, morando no meio da natureza. Eu concordo plenamente com você, Laura. Muitas dessas mulheres independentes da cidade são vencedoras e perdedoras ao mesmo tempo, porque com muito esforço conseguiram conquistar um novo espaço. Mas, em contrapartida, por terem o seu tempo ocupado pelas responsabilidades que assumiram, perderam a oportunidade de encher os olhos de magia e transformação como nós, que acompanhamos bem de perto o crescimento dos nossos filhos, disse Margarida, emocionada com a própria observação.
É, minha amiga, a felicidade existe sim. Basta a gente olhar o sorriso iluminado das nossas crianças que estão ali, vivendo o momento presente, aproveitando a infância delas sem medo do amanhã. Ressaltou Laura. Sabe, Laura, isso que você falou me faz perguntar a mim mesma: por que será que quando a gente cresce, perde esse encanto pela vida? Eu nunca deixei a minha criança interior morrer por causa das responsabilidades que eu assumi. Ainda trago na essência da minha alma a magia dos meus sonhos de infância. Todos eles continuam vivos dentro de mim. Laura nem tinha fechado a boca quando de repente Margarida gritou apavorada com o olhar aflito voltado na direção da ponte construída sobre a água. Não, menino, não! Já era tarde. Escutaram o barulho na água. Assustada, Laura girou rapidamente para trás e perguntou: O que foi, mulher? O seu filho saltou da ponte na água. E qual é o problema? Indagou Laura. Meu Deus, a pedra! Balbuciou Margarida, correndo na direção de onde o filho de Laura havia se atirado. De que pedra você está falando? Questionou Laura, seguindo-a. Laura, ali naquele lugar onde seu filho se atirou, existe uma pedra enorme submersa na água, explicou Margarida. Desesperada, Laura apressou o passo para verificar se estava tudo bem com seu filho. Ao se aproximar, a mãe logo viu uma mancha de sangue subindo na água. Laura mergulhou no riacho e, para sua infelicidade, quando voltou à superfície com o filho nos braços, constatou que ele estava morto. Muito sangue jorrava pela testa dele devido ao forte impacto com a pedra citada por Margarida. Diante do filho morto, Laura sentiu o mundo girando embaixo dos seus pés, como se estivesse abrindo uma gigantesca cratera e levando a sua vida junto. Desesperada, a mãe disse para si mesma: Meu Deus, isso não pode ter acontecido com meu anjinho. Só pode ser a continuação daquele horrível pesadelo. Assim que eu acordar, encontrarei o meu lindo filho, sem nenhum arranhão, dormindo o sono dos justos ao lado dos irmãos. Cercada pelos outros filhos que choravam ao seu redor, apavorados com o acidente, Laura beijou repetidas vezes o rosto de Noah. Aquela triste cena envolveu tanto Margarida que o seu coração estava partido ao meio, se compadecendo com a dor da amiga. Aquele momento difícil que Laura estava amargando foi se tornando tão íntimo de Margarida que ela podia sentir na própria pele o corte feito pela lâmina da morte, destroçando-a por dentro. Embora Laura tivesse teoricamente total conhecimento da continuidade da vida após a morte, a mãe deixou o seu instinto materno falar mais alto e, envolvida pela dor insuportável da perda do filho, entrou em estado de profundo desespero. Levantou-se e, com as mãos na cabeça, caminhou em volta do corpo do filho inconformada, sem saber o que fazer de sua vida a partir daquele momento. Se ainda encontraria forças para recomeçar ou para viver. Laura olhou com os olhos apagados para a amiga e disse: Margarida, pelo amor de Deus, me acorde desse pesadelo e me diga que essa tragédia não aconteceu de verdade. Margarida procurou uma palavra que pudesse dizer para aliviar o sofrimento da amiga. Porém, em sua mente não veio nada que servisse de consolo para amenizar a dor daquela desesperada mãe. A cena da tragédia estava viva na mente de Margarida, que, ainda muito chocada, se aproximou de Laura e abraçou a amiga, tentando confortá-la. Laura, eu sei que esse dia nunca mais será apagado da sua memória e que nada ocupará o lugar dessa dor terrível que se instalou no seu peito. Não se sinta culpada por essa desgraça que aconteceu com seu filho.
Isso foi uma fatalidade que poderia ter ocorrido com qualquer pai de família. Laura estava tão absorta em sua dor que não ouviu nada do que Margarida lhe disse. Desconsolada, a mãe não acreditava que o filho havia morrido. Sentou-se ao lado do corpo do garoto e colocou a cabecinha dele em seu colo, na esperança de que ele só estivesse desmaiado e de que a qualquer instante voltaria à consciência, chorando e lhe dizendo onde estava doendo, como sempre fazia quando se machucava em suas brincadeiras e corria para os braços da mãe. Filho, fala com a mamãe. Filho, a mamãe está aqui. Oh, meu Deus, traga de volta o meu filho. O garoto permaneceu imóvel em seus braços, sangrando muito pela testa. A cabeça de Laura parecia que ia explodir só de imaginar que logo mais teria que devolver o corpo do seu filho à mãe natureza, enterrando seus restos mortais e aguardando um possível retorno do seu espírito, reencarnando para concluir o seu tempo que fora interrompido pela morte tão prematura. O apego de Laura ao filho era tanto que quase deu um nó em sua cabeça quando pensou que o espírito do filho poderia reencarnar em outra família e nunca mais se lembrar dela como sua mãe. Capítulo 26. Laura viveu a mais amarga experiência de sua vida, que foi dar banho ao corpo gélido do seu próprio filho. A mãe estava tão fora de si que nem voltou para recolher as peças de roupa estendida na cerca. Apenas enrolou o corpinho do filho em uma toalha ainda úmida, acolheu-o no colo, chamou os outros filhos que, apavorados com a morte do irmão, não paravam de chorar e seguiram para casa. Conforme Laura passava pelas casas a caminho de sua residência, levando o corpo do filho ensanguentado nos braços, despertava uma legião de curiosos que, impressionados com a morte do garoto, seguiam-na, formando um cortejo. Dodô se ofereceu para levar a triste notícia a Eduardo, que estava trabalhando, e Laura, ainda muito abalada, aceitou a ajuda do rapaz. Preocupada com a reação do esposo ao ser informado da morte do filho, recomendou ao portador que apenas avisasse a Eduardo que voltasse imediatamente para casa, pois o seu filho havia caído e se machucado muito. O já rapaz Dodô, montado em seu cavalo, saiu correndo pela estradinha de terra atrás de Eduardo. Em poucos minutos, o informante chegou à porteira da roça. Quando Eduardo avistou o garoto chegando, sentiu o coração acelerar, esperando o anúncio de alguma notícia ruim. Dodô era apelidado de Abutrelino, justamente porque agia igual a um urubu, que só aparece para participar do fim de alguém. Ao contrário do que lhe fora recomendado, Dodô, dramatizando, disse logo a verdade a Eduardo, anunciando de maneira ofegante e sensacionalista: Seu Eduardo, a dona Laura pediu para eu vir aqui lhe avisar que o Noah pulou da ponte, bateu a cabeça em uma pedra dentro da água e morreu na hora. Chocado com a frieza do jovem anunciador de tragédias e com a voz já embargada pela dor da notícia que recebera de supetão, Eduardo perguntou: Oh, meu filho, você sente prazer com a desgraça dos outros, é? Dodô ficou calado diante da pergunta de Eduardo. Desesperado, o pai da criança saiu correndo em direção à sua casa. Laura, quando avistou pela janela o marido chegando, rapidamente foi ao seu encontro, se atirou em seus braços e disse: O nosso anjinho se foi para sempre, Eduardo. Sentindo-se destroçado, o pai só queria tocar no corpo do seu filho para poder ter certeza de que tudo aquilo era mesmo verdade.
E com as mãos trêmulas, Eduardo descobriu o rosto de Noah, comprovou o fato e, isolado, indagou ao Pai Celeste: Meu Deus, por que o Senhor permitiu que o meu filho morresse tão cedo? A vizinhança toda estava ao seu lado, lhe oferecendo apoio, mas tomado pela dor, Eduardo não ouvia as palavras de apoio que recebia dos amigos e parentes que, solidários, lhe prestavam condolências. Enfim, inconsoláveis e chorando aquela perda irreparável, os pais decidiram enterrar o corpo do garoto no quintal de casa, como era o costume das famílias naquela região do Nordeste quando morria alguém querido. Alzira, na beira da cova, muito emocionada, disse: Vá com Deus, meu anjo. A vovó te ama muito. Salomão soluçava inconsolável com a morte do neto. Oscar, que era padrinho do menino, não resistiu à cena do enterro e, ameaçando desmaiar, foi retirado do local nos braços dos amigos. Juca, muito triste com a morte do neto, se aproximou do filho e disse: Eduardo, eu posso imaginar o quanto você está sofrendo com essa tragédia. Pai, até aqui eu fui uma pessoa que confiava nos guias de luz. Porém, hoje eu perdi a fé que eu tinha nesses espíritos que se dizem os nossos amigos. Juca, vendo o filho atravessando um momento de grande desespero, procurou não confrontar a sua revolta. Apenas o ouviu silenciosamente e o acolheu, oferecendo seu ombro amigo. Mesmo tendo consciência da continuidade da vida após a morte, a perda temporária do filho deixou no coração dos pais um vazio imenso. Durante a semana da morte do garoto, Laura passou várias noites em claro, relutando em aceitar a morte do filho tão prematuramente. Alaor pediu que ela deixasse o espírito do filho seguir em paz e informou que, quando fosse permitido, teriam um encontro por meio de sonhos. A dor da tragédia deixou os familiares sensibilizados, reaproximou e reuniu as pessoas como nunca antes do triste acontecimento. Um mês depois, Laura, mesmo tendo consciência de que a vida continua após a morte do corpo, permanecia com o coração dilacerado pela incessante dor deixada pela tragédia. Tomada pela imensa saudade que lhe destroçava por dentro, a mãe foi até o quarto do filho, pegou a mochilinha escolar dele e começou a olhar o seu caderno. Enquanto folheava as últimas lições que o garoto havia feito naquele fatídico dia da sua morte, Laura encontrou um bilhete da professora de Noah, guardado entre as folhas do caderno. Ao ler a mensagem da educadora, não conseguiu conter as lágrimas com o elogioso recado da mulher. Parabéns, papai e mamãe. O filho de vocês é um aluno muito disciplinado e por isso é um campeão de notas altas. Um aluno exemplar como esse me faz sentir já ter cumprido a minha missão de vida. Laura sentiu um misto de dor e de orgulho de mãe coruja e, soluçando, apertou o caderno fortemente contra o peito, como se estivesse abraçando o próprio filho. Ela guardou o bilhete novamente entre as folhas do caderno e foi até a casa dos sogros, mostrar-lhes as lindas palavras da professora. Quando o avô do menino leu o recado, enaltecendo a postura disciplinada do garoto, ele pegou nas mãos da nora, muito emocionado, e, olhando nos seus olhos com a voz embargada, disse: Filha, eu sei que diante de uma tragédia dessas, nada vai consolar o coração de uma mãe. Realmente a vida nos pregou uma peça muito dramática que nos marcou para sempre.
mas precisamos aceitar os desígnios de Deus e prosseguir a nossa caminhada. Eu vou lhe ensinar um processo de cura emocional e espiritual que vai libertar a sua alma dessa dor insuportável, que parece sem fim e que acorrenta você e o espírito do meu neto a uma triste lembrança daquela terrível tragédia que o apartou de nós tão precocemente. Para amenizar esse sofrimento, aceite a morte do seu filho como algo irremediável. Eu sei que a morte de um filho é uma perda irreparável e que esse corte deixa mesmo uma dor incessante que golpeia a alma 24 horas por dia, pelo resto da vida. Mas diante desse triste fato, não há outra saída a não ser aceitar a vontade de Deus. Portanto, minha filha, pare de se violentar e se torturar com esse sentimento de culpa. Aquela fatalidade não foi planejada por você e muito menos ocorreu por descuido de sua parte. O que aconteceu já estava traçado pelo plano espiritual, ou destino, como quiser chamar. O espírito do seu filho viveu o tempo que tinha de viver, nem mais nem menos. Faça o seguinte. Laura, imagine que o seu filho apenas foi morar em outro lugar e que no tempo de Deus, um dia vocês se reencontrarão para uma nova jornada juntos. E para que você possa definitivamente se desligar desse elo de dor e saudade, escreva uma carta expressando tudo o que sente por conta da ausência dele. E principalmente relate as lembranças dos momentos bons que vocês compartilharam como companheiros de viagem. Escreva tudo o que lhe vier à mente sobre a convivência que tiveram e, por fim, encerre o texto descrevendo exatamente o último momento em que você o devolveu para a Mãe Natureza. Depois que você desabafar, queime a carta como se fosse um ritual de despedida e desapego. Aos prantos, Laura afirmou: Seu Juca, isso vai doer mais do que a dor do parto. Sim, minha filha, vai doer profundamente. Eu sei disso, mas será uma ação libertadora. Só assim você cortará o cordão umbilical espiritual que os mantém unidos ao sofrimento daquela amarga experiência que se abateu sobre todos nós. Laura secou os olhos, deu um demorado abraço no sogro, agradeceu-lhe a orientação e seguiu o conselho dele. Pegou um caderno e escreveu: Filho, esses 30 dias sem a sua presença foram os mais longos e mais difíceis da minha vida. Hoje mesmo eu acordei sentindo uma saudade de você tão intensa que a minha alma parece não suportar mais esse silêncio que ficou entre nós. Ah, como eu queria ouvi-lo me pedindo para preparar o seu bolo predileto de aipim. Mas como a vida interrompeu a nossa convivência, hoje estou aqui tentando encontrar forças para superar esse distanciamento e recomeçar a minha vida. Meu filho, não sai da minha mente a sua imagem alegre, correndo pelos 4 cantos, pisando em minhas plantas que eu cultivava com tanto carinho no quintal de casa. Confesso que quando você fazia isso, na hora eu queria bater em você, mas agora que você se foi, se eu pudesse tê-lo de volta, eu deixaria esmagar o jardim inteiro, meu querido. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria implicado tanto com as suas traquinagens. Eu teria aproveitado mais a sua companhia e o abraçado, apertado muitas vezes. Agora o meu jardim está intacto,
mas perdeu a graça depois que partiu a mais bela das flores que eu cultivei. A vida sem a sua presença, meu filho, está muito vazia. Hoje eu sinto falta até das suas manhas, me chamando, me chantageando quando queria algo que eu lhe negava. Essa separação temporária que houve entre nós me fez rever o meu jeito de agir, a minha forma de viver. Agora dou muito mais valor a um abraço e à companhia das pessoas. Com a sua partida ficou um vácuo silencioso, muitas perguntas e nenhuma resposta. Ao acordar e ir preparar o café, na hora em que eu sinto o cheiro do café subir, me vem à mente a sua presença alegre, devorando cuscuz misturado com leite. Quando eu ponho a mesa farta do almoço e eu vejo a sua cadeira vazia, automaticamente me vem a lembrança de que falta alguém muito especial. Falta você, meu filho. Ao sentir o cheiro daquele seu sabonete preferido, me vem à mente a sua imagem, contente indo tomar banho para ir à escola, saltitante e feliz com os seus irmãos. E quando ouço alguma criança falar a palavra mamãe, logo surge na minha mente você, ainda pequeno, quando me chamou de mamãe pela primeira vez. Filho, esse dia é inesquecível para mim. Quando eu vou lavar a roupa no riacho, é como se eu voltasse no tempo e visse novamente a chocante cena de você desfalecida e sangrando pela testinha em meus braços, enquanto eu, desesperada, tentava a todo custo lhe trazer de volta à vida. Mas, infelizmente, o seu espírito já tinha nos deixado. Por fim, toda vez que eu sinto o cheiro de uma rosa branca, eu volto à triste cena da última vez em que o vi quando fecharam o caixão com o seu lindo corpinho e lentamente o desceram cova abaixo, nos separando. Sabe Deus até quando? Que os amigos e amparadores espirituais o conduzam para um bom lugar, meu querido filho. Fique com Jesus, meu amor, e lembre-se de que a mamãe o ama mais do que tudo nessa vida e que estará sempre orando por você. Beijos saudosos da sua mãe, Laura. Naquela mesma noite, o plano espiritual permitiu que Laura vivesse uma das mais fortes emoções de sua vida. Enquanto ela dormia, o seu espírito saiu do corpo e pela primeira vez se encontrou com o espírito do seu filho, que muito emocionado lhe deu um carinhoso abraço e lhe encheu de beijos, como sempre fazia quando estava encarnado. O tempo passou. E os pais do menino desencarnado, embora arrasado com a dor da perda, aos poucos foram encontrando forças para recomeçar a vida. Laura, apesar de aparentar ter superado a morte do filho, na verdade não passava um dia sequer sem pensar no garoto. Várias vezes ela teve a sensação de ser abraçada pelo espírito do filho, e em outras oportunidades ele aparecia por meio de sonhos, onde estava sempre sorridente. Eduardo voltou à sua rotina diária, tentando se agarrar aos cacos que restaram de sua alma, pois intimamente a tragédia lhe causou uma profunda transformação. Ele revoltou-se e distanciou-se das práticas espirituais ao lado da esposa. Alaor recomendou que Laura retomasse as suas atividades, afirmando que com o tempo Eduardo reencontraria o seu caminho de volta. Respeitando o sofrimento do marido, Laura deixou que ele tivesse um tempo para cicatrizar a ferida de sua alma.
Por um longo período, Eduardo permaneceu sem brilho nos olhos e calado. Já Laura prosseguiu a sua missão cuidando dos necessitados. Quando encontrava alguém com a alma aflita, Laura agia como uma verdadeira terapeuta, que, buscando o bem-estar dos seus consulentes, usava mais os ouvidos do que a boca. Intuída pelo seu mentor espiritual, ela era assertiva nos seus aconselhamentos e remédios naturais que ministrava durante os tratamentos. Muitas mulheres da cidade que não conseguiam engravidar buscavam o auxílio de Laura. Algumas delas, desenganadas pelos médicos que lhes diziam que nunca receberiam a bênção da maternidade, recorriam aos tratamentos de Laura, que sabia fazer garrafadas que ajudavam no desbloqueio da fertilidade. Milagrosamente, meses depois, muitas dessas mulheres davam à luz, contradizendo os exames médicos. Diante do sucesso de gravidez de inúmeras mulheres tratadas pelas garrafadas e curas espirituais de Laura, os médicos ficavam revoltados e recorriam aos documentos dos casos, reavaliavam os exames e não encontravam erros nos dados comprovados pela ciência e pela medicina, como infertilidade nas pacientes. Muito tempo havia se passado. Os pais de Laura e de Eduardo tinham falecidos. Os filhos se casado, constituído família e enchido a casa deles de netos e bisnetos. O casal, já com idade muito avançada, continuava unido e em harmonia. Laura, a médium, apesar das dificuldades para se locomover, continuava desenvolvendo suas atividades espirituais que encarava como sua missão de vida. Havia chovido muito naquela noite. Idosos, Laura e Eduardo, seguiam com dificuldade de mãos dadas por uma estrada cheia de poças de água. De repente surgiu um carro e o motorista, ao avistar o casal de idosos, maldosamente acelerou o veículo e passou numa poça, dando um banho nos velhinhos, sujando-os dos pés à cabeça. O casal ficou irreconhecível. O irresponsável motorista gargalhou como se tivesse escutado a piada mais engraçada do mundo, enquanto olhava pelo retrovisor, conferindo o resultado que a sua ação desrespeitosa causara naquelas frágeis criaturas. O mal-educado ainda disse com a voz entrecortada pelos risos sarcásticos: "Só assim o casal de tartarugas toma um banho." O outro ocupante do automóvel, um funcionário do motorista, não gostou do feito do patrão e mentalmente o condenou. Ele ainda vai se dar mal por causa de suas brincadeiras de mau gosto. Indignado, Eduardo questionou: "O que esse filho da égua tem na cabeça? E o que ele ganhou fazendo isso com a gente, minha velha?" Laura respondeu: "Não se preocupe não, meu bem. Guarde na memória o que eu vou lhe dizer. Ainda essa semana a vida vai promover um reencontro entre nós e esse irmão perturbado para corrigir literalmente o seu passo errado." Eduardo tirou a camisa ensopada de lama, arrancou algumas folhas das plantas, tentou limpar a esposa e amenizar a sujeira que escorria pelo seu rosto, caindo sobre os seus lábios, mas pouco adiantou. Capítulo 27. Dias depois, Laura acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Perdeu o sono e ficou se virando de um lado para o outro da cama.
Com a inquietação da esposa, Eduardo acabou acordando e perguntou: "O que você está pressentindo, meu bem?" Enrolando seus cabelos longos para trás, Laura respondeu: "Olha, meu velho, eu vi o espírito de um homem incorporado em uma mulher, chorando muito. Com certeza era alguém que cometeu suicídio." Eduardo deu as mãos para a esposa e começaram a rezar, pedindo proteção, pois a visão que Laura teve era um sinal de que, em breve, ela teria que sair de casa para atender algum caso de perturbação espiritual. Eduardo e Laura estavam dormindo quando escutaram o barulho de um carro parando na frente da casa deles. Em seguida, uma voz masculina, expressando aflição e desespero, chamou 2 vezes: "Seu Eduardo! Seu Eduardo!" Com a aproximação do veículo, os cachorros da casa reagiram e latindo muito, cercando o carro e deixando seus ocupantes assustados. Como na região, mesmo sendo uma área rural, vinham ocorrendo assaltos nos últimos tempos. Antes de abrir a porta da casa, Eduardo pegou uma lanterna e perguntou: "Quem é?" "Seu Eduardo, eu sou o Walter Simões. O senhor já deve ter ouvido falar muito de mim." O nome não era estranho, mas Eduardo não o reconheceu. "Pelo amor de Deus, me ajude. Eu preciso falar com o senhor urgentemente. É uma situação muito delicada", insistiu a voz em tom dramático. Diante da súplica do homem, ficou claro para Eduardo que se tratava de mais um pedido de socorro espiritual para sua esposa. Então, com a lanterna acesa na mão, Eduardo abriu a janela, apontou o facho luminoso na direção do carro, conferindo quem o chamava, e notou que dentro da luxuosa caminhonete encontrava-se 4 homens. Embora Eduardo não tivesse reconhecido nenhum deles, sentiu-se tranquilo. Repreendeu os cães para que pudesse ouvir melhor o homem. Ao primeiro comando do dono da casa, os animais se calaram e recuaram, mas permaneceram ali em sua retaguarda, atentos e vigilantes. Com medo de serem atacados pelos cachorros, os visitantes acharam mais seguro aguardar Eduardo dentro do carro. "Boa noite, senhores. Em que eu posso ajudá-los?", disse Eduardo com certa distância. De repente, os 4 homens, mal encarados, desceram do carro. Um deles, o motorista, estava sem camisa, usando apenas uma bermuda, sandálias e portava na cintura uma arma de fogo. Tinha brilhantes cordões no pescoço e anéis nos dedos. Quando se viu diante daquele desconhecido, Eduardo sentiu um frio na barriga. Com o coração quase saindo pela boca, pensou: "Meu Deus, é um assalto." O motorista logo notou que Eduardo estava apavorado com a presença do seu grupo e imediatamente tratou de acalmá-lo, explicando-se: "Seu Eduardo, eu sei que diante de tantas notícias de assalto que vem acontecendo em nossa região ultimamente, é assustador mesmo abrir a porta de casa para atender alguém a essa hora da noite e se deparar com uma pessoa armada. Mas o senhor pode ficar tranquilo que nada de ruim irá lhe acontecer. Como eu já lhe disse, eu sou o Walter Simões. Me identificando melhor, eu sou proprietário de várias fazendas na região. Recentemente eu comprei mais uma propriedade aqui perto, onde eu estou morando. Esses homens com cara de mal que me acompanham são meus seguranças. Ando escoltado para garantir a minha defesa em uma eventual tentativa de roubo, já que o nosso município está completamente infestado por criminosos." "Ainda bem que você é esperto e se adiantou", disse Eduardo. "Nossa, que alívio."
Com o medo que eu estava sentindo de vocês, bastava alguém aí fazer um gesto para arrumar a calça que eu cairia morto no chão. O medo nos paralisa. Vejam como estou tremendo do susto. Ele mostrou as mãos. Perdoe-me pelo incômodo a essa hora da noite e principalmente pelo susto. Bem, seu Eduardo, encurtando a conversa, eu só estou vindo aqui interromper o descanso de sua família porque me disseram que a sua esposa é uma eficiente curandeira e que ela resolve com maestria até problemas incuráveis de saúde e perturbação espiritual. Realmente, a Laura é um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas que, desenganados dos meios convencionais da medicina, recorrem ao seu dom espiritual para tratarem as doenças da alma. Mas devo lhe informar que ela não se agrada com o termo curandeira. Prefere ser chamada de trabalhadora da luz. Tudo bem, então, disse o visitante, apressando-se em falar. O caso é o seguinte: faz tempo que a minha mulher, Solange, vem apresentando um comportamento agressivo. Porém, isso só ocorre no trato comigo. Com outras pessoas, ela age de maneira calma, gentil, educada e compreensiva, dedicada e amável. Enfim, ela parece outra pessoa. Eu já a levei aos melhores especialistas da mente da capital do nosso estado e até de outros estados em busca de um tratamento que desse jeito nela. Mas de nada adiantou tudo o que fizemos. O trabalho de sua esposa é a nossa última esperança. A situação é tão grave que nos momentos de desespero eu já pensei várias vezes em fazer uma besteira contra a minha própria vida, pois eu sou muito apaixonado pela minha esposa. Ele começou a chorar doloridamente. Eu não suporto mais ser atacado gratuitamente pela minha companheira, que estranhamente após as crises não se lembra absolutamente de nada que me fez. Desabafou o homem. Eduardo o convidou para entrar, mas Walter, demonstrando estar muito desesperado, explicou ali mesmo que precisava levar Laura até a sua fazenda para saber o que se passava com a sua esposa, que do nada ficava estirada no chão, falando com voz de homem e o ameaçando de morte. Eduardo deduziu do que se tratava e não hesitou em ajudá-lo. Pediu que ele esperasse um instante e foi falar com Laura. A médium concordou em ajudá-lo e em seguida partiram para a fazenda, que ficava a alguns minutos dali. Chegando ao local, Walter encaminhou Laura ao quarto do casal, onde se encontrava Solange. Enquanto se dirigia para dentro da residência, a médium notou, mesmo apressada com a sua sensibilidade feminina apurada, o bom gosto do casal nos lindos móveis que decoravam a confortável casa. No quarto se depararam com Solange estirada no chão. Quando a mulher ouviu a voz do marido, levantou-se com os olhos fixos nele e com a voz masculinizada disse: Você é o único culpado por tudo de ruim que aconteceu comigo, seu oportunista. Você ainda vai me pagar pelo atraso que causou à minha vida. A essa acusação, Walter reagiu afirmando: Você está ficando louca, Solange. Imagina só uma coisa dessas agora. Quando nos conhecemos, você era uma moça de família pobre que não tinha nem o que comer. Eu lhe dei o meu sobrenome, uma vida digna, e agora você, de uma hora para outra, tem esses ataques de nervos e começa a me dizer que eu atrasei a sua vida? Mulher ingrata. Mesmo sendo uma experiente médium, Laura quase não conseguiu segurar a vontade de rir quando viu Walter, autoritário, brigando com o espírito incorporado em sua mulher,
achando que estava falando com a esposa. A médium chamou o homem para fora do quarto e pediu que ele não entrasse em confronto com o espírito que estava incorporado em Solange. Foi aí que Walter começou a entender que aquela, em tantas outras vezes em que entrou em conflito com a esposa, tratava-se de interferência de uma presença do além, coisa que ele nunca acreditou que pudesse acontecer. Voltaram para o quarto e Laura entrou em comunicação com o espírito buscando identificá-lo. A princípio, o encosto resistiu em dizer o nome, mas ao ser informado de que, se colaborasse, receberia ajuda para sair da situação de sofrimento em que se encontrava, acabou revelando a sua identidade. Tratava-se de Reginaldo. Segundo Walter, era um primo de Solange que foi namorado dela e não aceitou o fim do relacionamento quando ela decidiu se casar com o fazendeiro. Reginaldo era um jovem muito bonito e trabalhador, mas sem boas condições financeiras. Muito apaixonado por Solange, não suportou perder o seu grande amor para um homem bem-sucedido. Desgostoso, deu cabo da própria vida, acreditando que a morte colocaria um fim no sofrimento de sua alma. Após o suicídio, Reginaldo descobriu que só tinha destruído seu corpo físico e que a vida continuava. Seu espírito estava atormentado, revoltado e desequilibrado por não poder voltar atrás e corrigir o seu engano. Tentava a todo custo vingar-se daquela que o desprezou, levando-o ao caminho do erro. Como Laura não tinha conhecimento da história do casal, Walter ficou convencido de que realmente o que estava acontecendo ali era verdadeiro. Assustado, o fazendeiro perguntou: "E agora, dona Laura? Nós vamos ter que conviver com esse intruso do além atrapalhando nosso casamento pelo resto de nossas vidas?" Laura pediu que Walter saísse do quarto por um instante. Ele atendeu à solicitação da médium e saiu, inseguro com o futuro do seu casamento que estava próximo do fim, por causa dos constantes assédios espirituais que a esposa vinha sofrendo, sem saber do que se tratava. O que Solange não sabia era que, por meio de suas duras críticas à infeliz decisão do ex-namorado, atraía a presença do espírito do falecido para dentro de si, inclusive abrindo espaço para que a energia dele se mesclasse com a sua e a influenciasse negativamente, fazendo-a passar por louca. Laura acalmou o espírito, dizendo: "Meu irmão, eu entendo a sua dor e sei que nada pode preencher o lugar de um amor não correspondido. Mas deixe esse casal em paz e aceite essa nova e dura realidade que você mesmo criou para si ao dar cabo da própria vida. Quando conseguir se manter sereno, a vida vai lhe dar uma nova oportunidade para que possa recomeçar e realizar os sonhos que você deixou para trás." Emocionado, o espírito perguntou aos prantos: "Por que essa traidora me mandou para esse lugar cheio de sofredores?" Laura respondeu com um tom de voz amoroso: "Na verdade, foi você quem escolheu morar na reclusão do mundo astral inferior quando decidiu fazer o que fez." Desesperado, o espírito perguntou: "Você está dizendo que eu estou morto?" "Não, porque o espírito não morre. Mas você acabou de falar que eu estou no mundo espiritual." Laura não respondeu. E o espírito aflito continuou a falar: "Pelo amor de Deus, dona, me diga o que está acontecendo. Por que toco nas pessoas e elas ficam fingindo que não estão me vendo?" Serenamente, a médium respondeu: "Você morreu.
Aliás, você destruiu o corpo na ilusão de que acabaria com a sua vida. Agora você está na realidade espiritual e precisa aceitar que, até conseguir um mínimo de equilíbrio emocional, terá que ficar do lado invisível, refletir e repensar crenças e atitudes, principalmente as ligadas às posse. Ninguém é dono de ninguém. As pessoas são livres para escolherem com quem querem se relacionar. Quando você conseguir aceitar isso de fato, terá chances de regressar à vida carnal para recomeçar, explicou Laura. Então a senhora quer dizer que eu morri? É isso? A médium, aos poucos, foi doutrinando o espírito e ele, resistente, disse: Eu não acredito que morri, meu Deus! Apalpava-se inconformado. E como é possível alguém morto continuar se comunicando com os vivos, minha senhora? A senhora é louca? Perguntou o espírito, chorando e confuso. Esse contato acontece por meio da mediunidade. O que é isso? Mediunidade é a sensibilidade dos sentidos que, bem desenvolvida, nos permite fazer a conexão entre os vivos e os mortos. Bem didático. Muito confuso ainda com o vocabulário usado por Laura, o espírito se desesperou e começou a esmurrar o chão, dizendo: Isso é mentira, dona. Eu não acredito em nada do que está falando. Laura deixou o espírito atormentado desabafar a raiva que nutria contra o casal e perguntou se ele queria ajuda para se desligar de Walter e Solange. Tudo que eu mais quero é distância desses traidores, mas eles estão sempre rindo da minha infelicidade. E eu só fico calmo quando eu venho aqui e acabo com a alegria deles. Laura prometeu que Walter e Solange nunca mais iriam rir do seu ato de desespero. Com essa garantia, o espírito foi afastado dali. Infelizmente, perturbado como estava, não aceitou ajuda. Continuou atormentando-se nas densidades do astral inferior. Trazida à realidade, Solange ficou intimidada quando recobrou a consciência e deparou-se com aquela mulher estranha de cabelos longos e levemente embranquiçados em seu quarto. Na hora ela pensou: meu Deus, será que eu morri e me encontrei com a Iemanjá? Laura deu um copo de água fluidificada para Solange beber, explicando-lhe tudo o que havia acontecido. Ela recomendou ao casal que, se quisesse ficar livre do assédio daquele espírito em particular, evitasse ficar falando mal dele para não atrair a sua presença por meio dos pensamentos críticos. E sugeriu ainda que o casal mentalizasse uma luz branca em volta do morto e fizesse uma oração, e assim pudesse se libertar dele, esquecendo-o. Concluído o trabalho de doutrinação e afastamento do espírito que importunava o casal, a médium pediu que Solange ficasse em repouso. Walter, Laura e Eduardo deixaram o quarto e seguiram para casa, onde ficaram conversando sobre a espiritualidade até amanhecer. Durante o bate-papo, o fazendeiro, com um ar de superioridade, disse: Dona Laura, uma coisa não entra na minha mente. Pode falar o que o incomoda, consentiu a médium. Como pode uma mulher tão sábia como a senhora, que já atendeu tantas pessoas ricas, ainda viver em estado de tamanha pobreza? Pois é, meu filho. Eu também não compreendo como é que um homem tão rico como você, que apesar de ter tudo de bom e do melhor,
ainda vive uma vida tão vazia e infeliz em meio à própria riqueza. Eu não sou uma pessoa vazia e muito menos sou infeliz. Você vai me desculpar pela minha sinceridade, avisou a médium. Mas observando o seu comportamento, está claro que uma pessoa que anda acompanhada por pessoas armadas não é feliz e nem está com boas intenções. Eu só ando com a escolta armada porque eu carrego sobre o meu corpo joias caríssimas e muito cobiçadas pelos ladrões. Como ultimamente vem ocorrendo muitos assaltos em nossa região, eu não saio de casa sem a proteção dos meus homens, justificou Walter. Você é uma prova de que o dinheiro, na vida de certas pessoas, em vez de trazer liberdade, faz-a transformar a sua existência em uma prisão de luxo. A senhora quer dizer que a riqueza afasta as pessoas da felicidade? O que leva o ser humano ao sofrimento é a falta de consciência. A pessoa verdadeiramente rica é aquela que, morando em um casebre ou em uma mansão, tem uma fé inabalável em Deus, expressa imensa alegria de viver, é solidária, generosa, demonstra profunda gratidão pela sua existência e um amor genuíno à vida, pois os seus valores são internos. Já a pessoa que vive uma vida de condição de pobreza interna é aquela que, mesmo conquistando uma fortuna, continua se comportando como uma necessitada, tem uma alma carente de atenção e, para se sentir acima dos demais pessoas do seu convívio, precisa ostentar e exibir os bens materiais que possui, objetivando apenas inferiorizar os menos abastados e se tornar o centro das atenções. Walter refletiu e sentiu que a explicação da médium tinha fundamento. Afinal de contas, ele tinha tudo o que desejava materialmente, mas lhe faltava algo que preenchesse a sua alma, pois sentia um vazio interior infernal. Solange, com um campo espiritual reequilibrado e sentindo-se leve como nunca esteve antes, levantou-se da cama para fazer a sua higiene pessoal. Tomou um revigorante banho, colocou um lindo vestido longo, foi até o espelho conferir o visual. Maquiou-se, penteou-se e, com a autoestima elevada, dirigiu-se à sala para apresentar a nova mulher que desabrochou do seu interior. Ao vê-la surgir na porta, Laura perguntou: E aí, minha filha, como você está se sentindo agora? Estou sentindo uma sensação de bem-estar maravilhosa. Parece que a senhora tirou uma tonelada de pedras das minhas costas. Que bom que tudo deu certo, disse a médium, evitando falar do espírito. Solange deu um carinhoso abraço na médium e, emocionada, agradeceu Laura por ter libertado a sua alma do encosto espiritual que a perseguia. Walter, sentindo-se feliz ao ver a esposa reequilibrada, foi até o quarto e retornou com uma boa quantia em dinheiro que entregou a Laura como recompensa. A médium agradeceu a oferta que recebera e reforçou as recomendações que havia feito, deixando claro que, se não adotasse um novo comportamento, continuariam recebendo a visita indesejada do espírito que a importunava. Solange, decidida a livrar-se de vez daquela influência, prometeu que seguiria à risca tudo o que lhe fora recomendada. Antes de partir, Laura disse: Guarde bem essa frase, minha filha. A felicidade só depende de nossa maturidade diante das adversidades. Solange, observadora, logo captou a mensagem que Laura lhe transmitiu nas entrelinhas da frase e, externando gratidão pela lição que recebera, disse:
Muito obrigada, dona Laura. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde. Amém. Assim seja, anuiu Laura, pegando a sua bolsa para sair. Walter deu um apertado abraço na esposa e, segurando as suas mãos, disse olhando em seus olhos: Hoje eu descobri que você é a minha verdadeira riqueza. Feliz como nunca se sentiu antes, Solange retribuiu: Eu também descobri que você é a minha verdadeira riqueza. Walter encostou perto do rosto da esposa e disse baixinho em seu ouvido: Vou deixá-los de volta em casa e quando eu retornar, nós vamos para o nosso quarto, o nosso cantinho de amor, recuperar todo o tempo perdido. Com um sorriso malicioso, Solange consentiu com a cabeça. Walter pegou no cabide o seu inseparável chapéu de cowboy, apanhou a chave do carro em cima da mesa e saiu acompanhando o casal em direção ao carro, que estava estacionado na porta da casa. Como o assento do carro era alto e Laura já não tinha mais tanta agilidade para subir, Walter, comportando-se de maneira cavalheira com a senhora, pegou em sua mão, ajudando-a a se acomodar na confortável poltrona da caminhonete. Em seguida, repetiu o mesmo gesto, abrindo a outra porta do carro e estendendo a mão gentilmente para ajudar Eduardo a entrar no carro. Depois disso, o fazendeiro arrumou seu chapéu de cowboy, entrou no automóvel, ligou o motor do poçante e, quando acelerou para sair, viu que estava chegando Torrada, um dos seus capangas. Walter fez um sinal com a cabeça, chamando Torrada para acompanhá-lo. O capanga apressou o passo, entrou no carro, cumprimentou o casal e acomodou-se no banco de trás. Walter deu partida e minutos depois deixou o casal em casa. Enquanto retornavam para a fazenda, Walter disse para o capanga: Sabe, Torrada, se eu soubesse que a velha era boa mesmo nesse negócio de falar com o defunto, há muito tempo eu já tinha me livrado dessas perturbações. Patrão, o senhor não percebeu uma coisa? Ficou uma pausa. Curioso, Walter olhou para a Torrada esperando uma explicação. Esses velhos aí são os mesmos que o senhor encharcou de lama quando passou na poça d'água naquele dia que a gente vinha da cidade. Lembra que o senhor riu tanto que até doeu a sua barriga? Como é a história, Torrada? É isso mesmo, patrão. Lembra que outro dia, vindo de Carolina, quando o senhor avistou de longe o casal de idosos na beira da estrada, passou com um carro na poça d'água, só para rir do resultado de sua traquinagem? Walter, sentindo-se muito envergonhado de sua brincadeira de mau gosto, parou o carro no acostamento, fez a manobra e, determinado a desculpar-se, voltou em direção à casa dos amáveis velhinhos, com remorso refletiu. Olha só, Torra, veja como é a vida. Como diz o ditado, aqui se faz e aqui se paga. Justamente as pessoas que eu humilhei em um ato de irresponsabilidade, agora com toda a sua sabedoria e boa vontade, me livraram de cometer uma desgraça contra a minha própria vida e nem sequer tocaram no assunto. Pois é, patrão. Nessa vida, nada fica sem um acerto de contas. Será que eles não tocaram no assunto porque não guardaram rancor? Ou não falaram nada porque não me reconheceram? Olha, patrão, eu acho que eles não quiseram constranger o senhor. O fazendeiro mal podia esperar o momento de chegar diante do casal de velhinhos e desculpar-se pelo seu erro. Mas Walter tinha certeza de uma coisa. Nunca mais cometeria aquele tipo de brincadeira de mau gosto com as pessoas.
Ele ficara tão mexido em saber que aquele casal de velhinhos tinha ajudado ele e a sua esposa, que a experiência o transformara em outro homem, maduro e mais sensível. Laura estava preparando o café para o esposo quando o fazendeiro parou o carro na frente de sua casa. Com o barulho do carro chegando, Laura apareceu na porta e Walter desceu do veículo e antes de ele abrisse a boca para se desculpar, a médium, com a sua sensibilidade aguçada, disse: "Olha, meu filho, eu já sei por que você voltou aqui e eu quero lhe dizer uma coisa. Nessa vida podemos até não consertar um erro que cometemos, mas só de reconhecer que agimos errado, já merecemos o perdão." Sentindo-se aliviado da culpa, Walter abraçou Laura, que, mostrando que não guardava ressentimento pelo ocorrido, o convidou para tomar um café. O fazendeiro olhou para o capanga, que o aguardava dentro do carro com cara de leão faminto, e só pelo olhar do patrão, Torrado entendeu que era para ele descer do veículo e acompanhá-lo no café. Walter e o segurança acomodaram-se em volta da mesa, aguardando o delicioso café feito no coador, acompanhado de um irresistível cuscuz de milho. Laura notou que o marido estava demorando para sair do quarto e resolveu verificar. Ela o encontrou caído ao lado da cama. "Meu Deus! Socorro!" gritou ela. Com o pedido de socorro, Walter e Torrada imediatamente correram até o quarto do casal, onde encontraram o Eduardo desacordado. Tentaram reanimá-lo, mas ele não demonstrou o menor sinal de vida. O mentor espiritual da médium apareceu ao seu lado e disse: "O seu marido concluiu o seu tempo de estadia na Terra." Ao receber aquela triste informação do seu amigo espiritual, Laura reportou: "O plano espiritual acabou de me avisar que o meu velho não se encontra mais aqui no meio de nós." Walter e Torrada prestaram suas condolências a Laura, confortando-a. Em seguida, o fazendeiro, compadecendo-se do momento difícil que a médium estava atravessando, generosamente ofereceu o seu carro para levar a notícia do ocorrido aos familiares do falecido. Epílogo. Os primeiros dias sem a companhia do marido foram muito difíceis para Laura. Antes de dormir, para amenizar o vazio deixado pela morte do esposo, ela cheirava a última camisa que Eduardo usava no momento de sua partida. A imensa saudade e a falta que ela sentia da presença do companheiro só foi superada quando o espírito de Eduardo pôde aparecer para lhe fazer uma visita, confirmando para a médium mais uma vez a eternidade do espírito. Augusto apareceu na casa da mãe com o pretexto de levá-la para passar alguns dias na casa de Açucena, para aproveitar a companhia da filha e dos netos. A princípio, Laura relutou, porque não gostava da agitação da cidade, mas acabou concordando em passar uma temporada com os familiares. Um mês depois, Augusto retornou à casa da irmã para buscar a mãe. No percurso de volta, ele foi acometido por um avassalador sentimento de tristeza ao passar sobre a ponte que fora o trampolim da fatalidade que levou seu irmão. Ao ver o filho sem alegria de minutos antes, Laura se deu conta do que Augusto ficara triste ao passar pelo lugar onde ocorreu a tragédia da morte do irmão caçula. Procurando afastar a lembrança ruim que estava deixando o filho oprimido, Laura pediu que Augusto ligasse o rádio do carro e colocasse uma música bem alegre para tocar. Ele atendeu a sugestão da mãe. Em poucos instantes, recebendo a vibração positiva de uma alegre canção, Augusto começou a cantarolar, batucar com as mãos no volante,
elevou o astral e se desligou das imagens negativas que havia marcado a sua infância. Enfim, chegaram em frente à residência de Laura. E, para sua surpresa, a modesta casa de sapé em que ela morava havia tantos anos tinha sido derrubada, e uma bela casa nova fora construída no lugar, com um lindo jardim na frente. Boquiaberta e sem entender a mágica que havia acontecido, Laura desceu do carro. Assim que se aproximou da porta da casa, apareceu Cecília, a sua sobrinha e filha adotiva, que foi ao seu encontro. Antes de lhe dirigir a palavra por uma questão de respeito, Cecília rezou diante da mãe e beijou-lhe a mão pedindo a bênção. As duas se abraçaram e, depois do afago, com um largo sorriso, Cecília perguntou: Mamãe, a senhora ainda se lembra que dia é hoje? Bem-humorada e ao mesmo tempo curiosa, Laura disse: Minha filha, não me faça perguntas difíceis, porque eu sou tão velha que o último dinossauro que existiu no mundo morreu sob meus cuidados. E continuou: Eu sei sim, Cecília, que dia é hoje. Vamos ver se a memória da senhora ainda está em perfeitas condições para guardar datas importantes. Desafiou Cecília. Agora, com um olhar distante, Laura disse: Hoje é o dia do meu aniversário, minha filha. E eu estou recebendo de Deus a graça de completar 100 anos de idade. Aliás, diga-se de passagem, 100 anos muito bem vividos. Nesse momento, Assis, o esposo de Cecília, com uma câmera de filmar na mão, muito emocionado, registrava todo o acontecimento. Cecília acolheu a velhinha de aparência frágil nos braços. Apesar da idade, Laura ainda trazia nos olhos um brilho vívido e uma invejável vontade de viver. Cecília estava muito emocionada. Pegou no rosto da mãe do coração e, olhando firme em seus olhos, disse com palavras entrecortadas pela emoção: Mamãe, hoje nós estávamos aqui por um motivo muito especial. Mas antes de lhe revelar o que está acontecendo, eu quero saber qual era mesmo o sonho que a senhora tanto desejava realizar. Era construir uma casa, respondeu Laura prontamente. De repente, uma voz masculina disse por trás de Cecília: Então a senhora já pode comemorar, porque chegou o dia desse sonho se realizar. Laura ficou muito emocionada ao reconhecer o homem que falava. Era o fazendeiro, Walter Simões, que também muito emocionado lhe entregou as chaves de sua nova casa. Fomos muito criticados quando decidimos construir essa casa para a senhora. Diziam-nos que o investimento que fizemos para realizar o seu sonho foi muito alto para quem já está com 100 anos de idade. Antes que Walter concluísse, Laura, bem-humorada, rebateu: Aposto com você, meu filho, que eu ainda assistirei ao velório da maior parte das pessoas que acham que eu estou velha demais para realizar os meus sonhos. Todos deram gargalhada com a resposta de Laura. Cecília interveio. Não importa quanto tempo a senhora vai usufruir essa casa, mãe. O que vale são os momentos felizes que viverá contemplando a realização do seu sonho. O que o Sr. Walter está lhe oferecendo ainda é pouco diante do legado que a senhora nos deu em forma de ensinamentos e bons exemplos. Sinto-me muito feliz e orgulhosa por ter recebido de Deus a graça de ter como mãe uma pessoa tão generosa e iluminada, que mostrou na prática a todos que cruzaram seu caminho, que agindo com amor e compaixão, podemos abrir todas as portas e transformar o mundo
em um lugar bem melhor de se viver. Depois dessas palavras de Cecília, ecoou atrás das duas uma calorosa salva de palmas. Laura girou-se lentamente para trás e se deparou com centenas de pessoas que lhe aguardavam às escondidas. Entre os presentes estavam muitos dos parentes que ela não via fazia muito tempo. Laura chorou ao ver ali netos e bisnetos de Dolores. Na dimensão astral, Alaor sorria feliz. Dolores aproximou-se e disse: "Quem diria? É a única do grupo que ainda está encarnada." "É", tornou Alaor. "Daqueles tempos, só está faltando ela retornar para o nosso lado. Não vai demorar muito. O ser humano ainda não vive até os 200 anos, certo?" Os dois riram e Alaor prosseguiu: "Laura cresceu muito. Aprendeu o verdadeiro propósito da vida. Sabe ser feliz. Isso é o que importa." "É verdade. Estou me preparando para voltar. E sei que o mais importante é a conquista da felicidade." Dolores falou e olhou para um jovem, demonstrando muita ternura. Alaor viu e indagou: "Aquele ali é o seu bisneto, não?" "Sim. Se notar bem, verá que é Viana, reencarnado. E se tudo correr nos conformes, há uma grande chance de nos conhecermos daqui a alguns anos." "Que coisa boa!" Os dois sorriram, e enquanto Dolores, de maneira delicada, pousava suas mãos sobre as de Laura, os demais se aproximavam e cumprimentavam a velhinha de rosto simpático e olhos expressivos que tanto lutara para ter um lugar só seu. Foi uma emoção coletiva e todos foram às lágrimas, pois sabiam que Laura passara a vida inteira acreditando que alcançaria dias melhores para juntar dinheiro e construir uma casa digna para morar. Ela estava com os olhos brilhantes e um sorriso encantador, como o de uma criança por ver o seu sonho realizado de maneira inesperada. Na presença de tantas pessoas queridas, aquilo tinha um gosto mais especial ainda. Secando o rosto, Laura perguntou: "Gente, que mágica foi essa que vocês fizeram? Como vocês conseguiram construir essa linda casa em tão pouco tempo?" Todos se divertiram com a curiosidade da querida e amada médium. Cecília, que havia sido a mentora da ideia, respondeu: "Eu aprendi com a senhora que quando entramos em ação e nos unimos às pessoas que têm boa vontade, as coisas acontecem em um passe de mágica." Depois de algumas horas, já não cabia mais tanta gente na residência. Os carros não paravam de chegar, trazendo os parentes, os amigos da família, que não conseguiram chegar no horário combinado para a celebração da entrega da casa. Os amigos da família já tinham partido, ficando apenas os parentes mais chegados de Laura, que, sentados em volta dela, cobriram-na de amor e de carinho. Cecília recebeu a sua câmera de filmar das mãos do marido, que estava documentando o evento, e resolveu gravar uma mensagem de Laura na companhia dos seus entes queridos para guardar de recordação. "Então, mãe, o que a senhora tem a nos dizer depois de ter vivido tantos anos e vencido momentos tão difíceis em sua caminhada?" Laura baixou a cabeça e, com os olhos úmidos, disse: "Antes de mais nada, minha filha, eu quero agradecer a todos vocês que organizaram essa festa maravilhosa e dizer que esse foi o dia mais feliz da minha vida.
Eu pude receber a visita de pessoas muito queridas, embora algumas delas estivessem apenas em espírito. Mas mesmo assim, por meio da minha mediunidade, eu pude sentir a vibração positiva e amorosa de cada presença que aqui esteve, me envolvendo de amor e luz. Uma lágrima caiu dos olhos de Cecília, que interveio. E o que a senhora pode falar a respeito da tão sonhada felicidade? Muitas pessoas, minha filha, ainda não preencheram o coração de realização, porque seguem a passos de tartaruga, contra a própria vontade, tropeçando nas pedras que elas mesmas colocaram em seu caminho, comentou Laura. Revele-nos uma coisa, mãe. Por que as pessoas do seu tempo eram muito mais felizes que as de agora? Tornou Cecília, secando o rosto. Antes de responder à pergunta, Laura fez uma pausa, pois não gostava de saudosismo, nem de comparar o passado com o presente. Depois de uma longa reflexão, ela disse: Minha filha, eu já vivi 100 anos. E durante esse tempo todo, atendendo ricos e pobres, eu tenho visto que poucas pessoas estão realmente satisfeitas com a vida que levam. Algumas porque ainda não encontraram a sua alma gêmea. Outras já encontraram, mas ainda não compreenderam que em um relacionamento é preciso desenvolver a paciência para lidar com as fraquezas da pessoa amada. E que devemos focar a nossa atenção nas qualidades e não nos pontos que nos incomodam no comportamento de quem amamos ou com quem convivemos. Cecília mudou a câmera de mão e fez mais uma pergunta. Mãe, e do que nunca devemos desistir de um dia encontrar nessa vida? Laura olhou para a parede onde estava a foto do falecido marido e respondeu: Filha, o melhor presente que uma pessoa pode receber nessa breve passagem pela terra é de se casar com a pessoa certa. Cecília, rindo da sua próxima pergunta, indagou: Como podemos saber quem é a pessoa certa, se ninguém traz um letreiro na testa como certificado de garantia? Laura suspirou profundamente e respondeu: Aqui vai uma informação muito preciosa. A pessoa certa não é aquela que faz tudo o que queremos, mas é aquela que nos ajuda a enxergar a realidade da vida sem drama, que nos inspira a mudar e vencer os nossos pontos fracos. Resumindo, minha filha, nós devemos aceitar a pessoa sem exigir que ela seja o tipo ideal que imaginamos, ou seja, o correto é amar sem fantasiar, porque no jogo das relações só recebemos o melhor de alguém quando também oferecemos a mesma qualidade que buscamos nos outros. Cecília sentiu uma emoção indescritível diante da expressão da maturidade em forma de sábias rugas no rosto envelhecido de sua amada mãe do coração, que do alto de sua experiência revelava o segredo de uma mulher vencedora. Todos cercaram Laura, despediram-se dela e a cobriram de carinho, e nesse instante correu um vento suave trazendo para dentro do ambiente um inebriante cheiro de flores, e o agradável aroma deixou a casa toda perfumada. Laura baixou a cabeça por alguns instantes e agradeceu ao seu mentor, que era o responsável pela manifestação aromática que invadiu o ambiente, trazendo a gostosa sensação de bem-estar e equilíbrio que ali se fazia presente. Ela também percebeu que a presença de Dolores no ambiente
e discretamente lhe mandou um beijo. Até breve, minha amiga, disse ela, enquanto os dois espíritos sumiam no ambiente, deixando um rastro de luz e energias salutares. O céu ficou completamente rosa, a cor preferida de Laura, formando atrás das nuvens um fundo vinho, curiosamente a cor predileta de Eduardo. E assim como na Terra, na colônia astral, os espíritos ligados à família de Laura estavam reunidos em uma grande festa, comemorando a sua felicidade, deixando a certeza de que só o amor abre todas as portas. Chegamos ao fim de mais uma história.